Glória a Deus. Manhã de segunda-feira, nós estamos aqui dando continuidade no nosso devocional e nós ainda continuamos, permanecemos na nossa série Firmados na Rocha. Semana passada nós precisamos ter que interromper, por um período a nossa série. Estávamos em uma viagem, conferência lá na Lagoinha Alphaville para pastores e líderes, uma conferência global da Lagoinha. Nós estávamos lá então, por isso nós tivemos que interromper a nossa série na quarta-feira. O local que nós estávamos lá não era de fácil acesso à internet, o local que a gente estava também não tinha um lugar apropriado para fazermos as lives, mas nós estamos aqui. Bom dia a cada um que está chegando aí, bom dia Josias, bom dia Érica, bom dia Paula. Você que está entrando agora na live, clica nesse aviãozinho aí, vamos encaminhar aí para as outras pessoas. No mínimo aí umas 5 pessoas, pode ser? Quando você clica nesse aviãozinho, aparece uma lista aí de pessoas mais próximas, de amigos mais próximos, aqueles que você fica mandando meme, mandando mensagem engraçada. Agora chegou a hora de mandar uma mensagem que edifica, não é verdade? Então clica nesse aviãozinho, manda aí para no mínimo, pode ser umas 5 pessoas, encaminha para elas essa mensagem, que eu tenho certeza que vai edificar a vida de cada uma delas. Bom dia, Leandro. Que Deus abençoe. Cada um que vai chegando aí, queridos, vamos compartilhando. Semana passada foi uma semana de bênção. Meu Deus, que dias incríveis. Quarta, quinta, sexta-feira foram dias realmente impactantes nas nossas vidas. Tudo aquilo que foi ministrado aos nossos corações durante aqueles 3 dias na Lagoinha Alphaville foi bênção demais sobre as nossas vidas. Eu prometo a você, que das próximas vezes que tiverem imprevistos durante a semana, eu deixarei as lives gravadas, pelo menos, para que vocês não fiquem sem ter o devocional de manhã. Teve muitas pessoas que falaram, pastor, estou tão acostumado com as lives de manhã. Mas, queridos, nas próximas que isso acontecer, deixarei um vídeo gravado aí, para que nós possamos não interromper a série. Mas, dito isso, vamos dar continuidade então. Nós estamos na série, não sei se você ainda se lembra, mas nós estamos na série Firmados na Rocha. Firmados na Rocha. E o tema de hoje é a fé que nos sustenta. A Paulo está dizendo aí, eu senti muita falta. É isso aí, Paulo. Mas nas próximas vamos deixar gravado aí para vocês não ficarem sem esse devocional. Eu sei quanto que faz falta isso, Às vezes a gente já está acostumado a acompanhar, mas nas próximas vamos deixar um gravado aí pelo menos. Então o tema de hoje é esse, a fé que nos sustenta. Quantos aqui acreditam que é a fé que nos mantém de pé, que nos mantém firmados, que nos mantém cada vez mais inabaláveis? Ah, querido, se nós fôssemos viver dependendo das coisas que nós vemos ou sentimos, nós poderíamos dizer que nós estaríamos perdidos, porque as coisas, quando nós somos movidos pelo que vemos, nós só acreditamos quando elas existem ou acontecem. Mas a fé nos faz ir além daquilo que é visível, nos faz crer mesmo antes de algo acontecer. Eu quero ler um texto com você que está em Hebreus, capítulo 11, o verso de número 1, que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé é um firme fundamento. Vamos pegar esse início aqui, que a fé é um firme fundamento. Queridos, quando o autor de Hebreus escreve essa carta, ele está escrevendo para uma igreja perseguida, uma igreja que, aos olhos dela, era uma igreja que estava fadada a ser realmente extinta. Realmente, uma igreja no qual não tinha mais esperança. Mas quando o autor de Hebreus escreve essa carta, ele está dizendo, olha, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. As coisas que nós esperamos, elas não estão simplesmente vagas ou vazias, mas as coisas que nós esperamos, elas têm um firme fundamento. Bom dia para a Lu que está chegando aí, Edjane. Pessoal que está chegando, vamos compartilhando, clica nesse aviãozinho aí, encaminha para mais pessoas.
Mas quando nós, preste bem atenção nisso, guarda isso no seu coração. Muitas vezes nós pensamos que a fé é algo que não se sustenta. Mas a palavra está dizendo que a fé é um firme fundamento. Tem pessoas que pensam assim, eu não vou viver pela fé, porque fé é ilusão, fé é delírio, viver por fé é loucura. Mas a palavra está dizendo que a fé é um firme fundamento. Sabe, é você pisar num chão que você tem certeza que esse chão ele vai te sustentar. Não é algo, sabe, vazio, algo que é em vão, algo que não se sustenta, não. A fé é um firme fundamento, tão firme quanto algo que nós vemos. Nós não podemos deixar, queridos, de compreender isso, que viver pela fé é tão mais importante do que viver por aquilo que nós vemos. Pisar no invisível para o cristão é tão importante e até mais importante, eu posso dizer. Pisar no invisível é mais importante do que pisar naquilo que você vê. Nós, como cristãos, nós precisamos nos, sabe, firmar, nos agarrar na fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam. Quantos aqui esperam no Senhor? Quantos aqui aguardam no Senhor? Quantos aqui compreendem que o Jeová Jiré é o Deus da provisão, Jeová Rafá, o Deus que cura? Nós vemos Deus se manifestando de tantas outras formas. Nós cremos que o Senhor é aquele que irá se levantar e se manifestar ao nosso favor. Mas enquanto nós esperamos, o firme fundamento da nossa espera é a fé. A fé é aquilo que baseia o motivo pelo qual nós nos mantemos de pé, inabaláveis, constantes na presença do Senhor. E a fé também é o quê? É a prova das coisas que não se veem. Nos dias de hoje, nós somos constantemente confrontados por crises financeiras, problemas familiares, na verdade, notícias negativas, incertezas. Se você abrir, sabe, o site de notícias hoje, você vai ver tantas notícias ruins, tantas coisas acontecendo, problemas acontecendo, notícias negativas. Mas o que nos sustenta diante de tudo isso é a fé em Cristo, que é a nossa rocha inabalável. Quantos aqui estão firmados nessa rocha? Quantos aqui estão firmados? Se você está firmado nessa rocha, digita aí, eu estou firmado na rocha, que é Cristo Jesus. Cristo Jesus é a nossa rocha. Então vamos para os nossos ensinamentos a respeito desse texto, a respeito desse tema, que é a fé que nos sustenta. A primeira coisa que eu entendo, queridos, a primeira coisa que eu compreendo é a fé é o alicerce que nos mantém firmes. A fé é o alicerce que nos mantém firmes. Quando nós cremos em Cristo Jesus, quando a nossa fé está firmada nele, é essa fé que nos sustenta, que nos deixa inabaláveis diante das tempestades. A fé, você precisa compreender que ela não é apenas um sentimento. A fé não é apenas um sentimento, mas é um fundamento sólido. Não tem como nós caminharmos a caminhada com Cristo sem esse fator chamado fé. Sem essa base sólida. Se você quer caminhar com Cristo, entenda uma coisa a partir de hoje, você não se baseia naquilo que você vê, mas você se baseia naquilo que você crê. Você se baseia nas promessas. Ah, pastor, mas eu não consigo enxergar nem possibilidades de algo acontecer na minha vida. Queridos, é isso que a fé nos chama a viver. Crer no impossível, crer no improvável, crer que aquilo que aos olhos humanos é impossível, mas nós cremos que para Deus todas as coisas são possíveis. Um Deus que poderia abrir um rio, levar o povo até um manancial, mas foi um Deus que verteu água da rocha, da impossibilidade, da improbabilidade. Sabe, quando você não vê nenhuma nascente, nenhum resquício, sabe, de água, mas o Senhor é aquele que faz verter água da rocha, da onde é improvável. O Senhor, ele faz o impossível quando nós decidimos crer. Então guarde isso no seu coração. A fé é uma decisão
eu decido crer. E independente daquilo que eu vejo, independente da improbabilidade, independente da possibilidade ou não, eu decido confiar. Eu decido crer. É uma decisão, nós precisamos decidir. E nessa manhã você precisa decidir. Tem pessoas que qualquer coisinha que acontece, ela já explode, ela já perde a sua esperança, ela já começa a dar o seu próprio jeito, mas o Senhor nos chama a confiar. Decida confiar, decida descansar. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7 diz, porque andamos por fé e não por vista. Romanos capítulo 10, verso 17 vai dizer, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Talvez você se pergunte, pastor, como eu posso ter mais fé? É ouvindo a palavra de Deus. Todas as vezes que você está ouvindo a palavra do Senhor, meditando nessa palavra dia e noite, a sua fé é fortalecida. Se a fé é o alicerce, nenhuma tempestade poderá derrubar quem está firmado em Cristo. Guarde isso. Se a fé é o seu alicerce, nenhuma tempestade pode derrubar quem está firmado em Cristo. O segundo ponto que nós vamos ver hoje é a fé nos dá segurança diante do invisível. A fé nos dá segurança. A fé não leva você somente a crer, mas leva você a crer de forma segura. A compreender que realmente você está no melhor lugar, na melhor direção, na melhor circunstância que você poderia estar. A fé não simplesmente te traz uma certeza, mas ela te deixa seguro nessa certeza de que realmente não é se irá acontecer, mas quando irá acontecer. Porque certamente o Senhor cumprirá aquilo que prometeu. A fé é aquele que vai te manter firme, inabalável no dia de incertezas. Enquanto todo mundo está desesperado, enquanto todo mundo está se abalando, você se permanece seguro, você está firme, inabalável, porque é a fé que nos mantém nessa posição de segurança. É onde o Senhor não permite que nada venha nos abalar. Salmos 91 vai dizer, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas você não será atingido. Você não será atingido. Nem sempre, queridos. Nem sempre nós veremos os resultados imediatos. Seja uma cura, seja uma transformação, seja uma provisão, seja um milagre. Nem sempre, na primeira vez que nós orarmos, sabe, nem sempre as coisas acontecerão de imediato, de uma forma visível. Mas o que nós precisamos compreender não é porque algo não é visível que ele não é real. Nós cremos que no mundo espiritual, Deus já pode ter liberado uma palavra sobre a sua vida. E o fato de isso não ter acontecido de uma forma visível não significa que ainda não aconteceu. Daniel propôs a fazer um jejum para receber uma resposta do Senhor. O Senhor, no primeiro dia, já enviou essa resposta a Daniel. Mas houve uma batalha no reino espiritual, no reino celestial. E essa provisão demorou 21 dias para chegar na vida de Daniel. Queridos, existem coisas que no céu já foram liberadas a seu respeito. E muitas vezes nós murmuramos porque algo que nós pedimos, algo que nós oramos, algo que Deus prometeu, não está ainda visível aos nossos olhos. Mas pelo fato de ainda não estar visível, não significa que ainda não aconteceu. A fé nos faz enxergar o invisível, crendo que, pelo fato de eu ainda não ver, não significa que o Senhor não me abençoou, mas o fato de eu ainda não ver é que ainda isso não se tornou real no plano natural, mas no plano espiritual. Isso já aconteceu. Creia nessa manhã. Quantos aqui podem crer comigo nessa manhã que no mundo invisível, no mundo espiritual, a nossa
recompensa, o nosso milagre já é real. A sua cura no mundo espiritual já é real, já aconteceu. A provisão que você precisa no mundo espiritual não vai acontecer, mas já aconteceu. Está a caminho, está por vir. O que nós precisamos é permanecermos firmes. Está chegando, você pode crer nisso? Olha, quantos podem ter, sabe, essa sensação nessa manhã de que o improvável, do que o sobrenatural está prestes a acontecer sobre as nossas vidas. Então a fé, ela nos dá essa segurança diante do invisível. Não é porque algo ainda não é visível aos seus olhos que ainda não aconteceu. Não. Acredite nisso nessa manhã. Se algo ainda não é visível aos seus olhos, nós cremos pela fé que no plano espiritual isso já aconteceu. A palavra de cura já foi liberada para sua vida. A palavra de provisão já foi liberada sobre você. A palavra de libertação, de transformação, de restituição já foi liberada sobre as nossas vidas. Você precisa crer que ela está a caminho e no tempo certo ela vai se tornar visível aos nossos olhos. Tem uma passagem de Eliseu que eles estavam sendo perseguidos pelo exército. E o moço e o servo de Eliseu que estava junto com ele estava desesperado. Eliseu então ora falando, Senhor, que ele possa enxergar aquilo que ele não está conseguindo ver, para que essa confiança possa vir sobre ele. E a palavra vai dizer em 2 Reis, capítulo 6, verso 17, diz assim, e orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te, lhes abra os olhos para que vejam. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte, olha só, aquele moço achava que ele e Eliseu estavam sozinhos diante de um exército que vinha contra eles. Mas Eliseu orou ao Senhor e disse, Senhor, abra os olhos dele para que ele possa ver que nós não estamos sozinhos. E olha o que aconteceu. E o moço viu. E eis que os montes estavam cheios de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Ah, queridos, o Senhor abriu os olhos espirituais daquele moço e ele viu que eles não estavam sozinhos. Diante deles, ao redor deles, todos aqueles montes estavam repletos de anjos, de cavalos e carros de fogo ao redor dele, de Eliseu. Nós não estamos sozinhos, queridos. Ah, o mundo espiritual é tão real quanto esse mundo físico. Nós não estamos desprotegidos. O Senhor tem cuidado de nós. Por mais que você não veja, existem anjos guardando a sua vida. Existem anjos ao seu redor, te guardando, te livrando. E quando você sai para trabalhar, quando você pega o seu carro, quando você sai na rua, o inimigo ele está furioso, ele tentando te derrubar, tentando te destruir. Mas o que ele não esperava é que você está saindo com um batalhão de anjos de fogo, guardando a sua vida, blindando a sua vida, te livrando de todo mal. As tempestades pensam que podem te derrubar, mas os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Quantos creem nisso nessa manhã? Glória a Deus. Hebreus capítulo 10, verso 23 diz, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Se o Senhor prometeu, certamente Ele irá cumprir nas nossas vidas. E não é porque você ainda não está vendo que isso já é real, mas quando nós cremos que o Senhor irá fazer, pela fé, isso já é real. Terceiro ponto, a fé precisa ser alimentada diariamente. Queridos, nós precisamos alimentar a nossa fé. A fé, ela não vem num pacote pronto, exclusivo, mega plus, preparado para você já. Não. A fé, a palavra vai dizer, né, dando até um exemplo, que se a fé já fosse do tamanho de um grãozinho de mostarda, nós já poderíamos dizer para o monte sair e se lançar ao rio, ao mar, e ele se lançaria. A fé, ela precisa ser cada dia mais fortalecida. Diante do centurião que pedia cura pelo seu servo que estava na sua casa, Jesus disse, eu não vi em todo esse lugar, fé tamanha como desse homem. Nós precisamos cada dia mais fortalecer a nossa fé. Quanto maior a nossa fé, mais nós iremos crer no impossível do Senhor.
mas nós iremos andar no sobrenatural do Senhor. Quais são as práticas que nos levam a fortalecer a nossa fé? Assim como um músculo, né? Na academia, você exercita ele ali. Nós precisamos exercitar a nossa fé. E o que nós podemos fazer para exercitar a nossa fé? Primeiramente, meditação na palavra de Deus. Fortalece. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O que nós podemos mais, buscar cada dia mais para fortalecer a nossa fé? A oração. Quando eu oro constantemente, eu estou acessando o plano invisível. Eu estou no plano divino, sobrenatural. Eu falo com Deus, eu me relaciono com Deus. Eu tenho um diálogo com o Senhor quando eu estou em oração. E é na oração que o Senhor está colhendo as nossas lágrimas, as nossas petições. É na oração que nós estamos fortalecendo um relacionamento com Deus. E quanto mais íntimo eu estou com Ele, quanto o meu relacionamento está cada vez mais firme nele, a minha fé, ela é fortalecida. Nós fortalecemos a cada dia mais a nossa fé quando nós temos um relacionamento com o autor e consumador da nossa fé. E o terceiro é a comunhão com o corpo de Cristo. É quando eu estou envolvido com o reino do Senhor, com os propósitos do Senhor. Eu estou vivendo em comunhão com a igreja, com os meus irmãos, aonde nós edificamos uns aos outros. Não tem como dizer que eu estou fortalecendo a minha fé longe do rebanho, de um pastoreio, longe da igreja do Senhor. É o lugar aonde eu estou, aonde as pessoas estão buscando o mesmo caminho que eu desejo para a minha vida. Queridos, não são em ambientes deploráveis, não são em ambientes promíscuos que nós iremos encontrar coisas que irão fortalecer a nossa fé, mas é no ambiente onde a fé é manifestada, em comunhão, é na igreja, é num pequeno grupo, é onde eu estou cada dia mais, é você ouvindo uma live como essa, é você estar participando do devocional, lendo a Bíblia, ouvindo a palavra de Deus. É dessa forma que cada dia mais nós somos fortalecidos, nós fortalecemos a nossa fé no Senhor. O livro de Judas, capítulo 1, verso 20, vai dizer: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Salmo 119, verso 105, vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Para concluirmos, queridos, guarde isso no seu coração. A fé é o alicerce invisível, mas é aquilo que nos sustenta. Sustenta a nossa vida diante de crises que muitas vezes também vêm sobre as nossas vidas de forma visível. A fé nos sustenta, é o alicerce invisível que nos sustenta de crises visíveis. Você precisa caminhar cada dia mais baseado não somente naquilo que você vê, mas também naquilo que você crê. Não decida ser um cristão que caminha baseado somente nas suas próprias convicções, somente naquilo que você vê, somente no plano natural. Nós precisamos sair desse plano natural e ir para o sobrenatural, para viver o invisível, o impossível, para viver o sobrenatural de Deus para as nossas vidas. Eu quero orar por você, quero declarar sobre a sua vida que essa fé, cada dia mais, será o alicerce que irá nos tornar inabaláveis. Eu quero orar e declarar sobre a sua vida que a fé irá te sustentar nos dias das tempestades, no dia mau, no dia da adversidade, no dia no qual você estiver simplesmente pensando em desistir. A fé é aquela que vai te sustentar e te manter firme. Nós iremos viver não por aquilo que nós vemos, mas sim por aquilo que nós cremos. Talvez você esteja vivendo tempos fortes, crises que querem de alguma forma te derrubar. Mas hoje o Espírito Santo nos lembra que a sua fé está firmada em Cristo. E guarde isso, Ele não falha. Cristo não falha. Você está firmado em Cristo e Ele
não falha. Antes de orar por você, tira um print, manda lá, compartilhe na sua rede social, me marca e escreve lá assim, ó, eu estou firmado em Cristo e Ele não falha. Ah, queridos, o inferno precisa ver e ouvir isso hoje. Eu estou firmado em Cristo e Ele não falha. Compartilha isso, escreve isso para que você lembre cada dia mais. O interessante é que quando você compartilha isso, você escreve isso, vai passar um tempo, né? Acredito que é um ano. O Instagram, Facebook, eles te lembram de postagens que você fez no mesmo dia no ano anterior. E você precisa falar pro seu eu daqui a um ano, olha, você está afirmado em Cristo. E Ele não falha. A sua rede social vai te lembrar. Eu não sei o que você vai estar passando daqui a um ano, mas quando você postar hoje isso daí, eu estou firmado em Cristo. E Ele não falha. Você vai ser lembrado que todos os dias nós não estamos sozinhos. Nós não estamos abandonados. Nós estamos firmados em Cristo. E Ele não falha. Glória a Deus por isso. Vamos orar? Glória a Deus pela sua vida. Cada um que está aqui hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, nós temos aqui o nosso devocional. Então você é mais do que convidado para estar junto conosco. Essa live vai estar gravada no meu canal, aqui no Instagram, canal de devocional. Daqui a pouco eu vou mandar o link para você. E se você acredita que alguém precisa ouvir essa palavra, pega esse link, copia ele e manda no grupo da família no WhatsApp, manda no grupo do trabalho, manda para os seus amigos. Fala, olha, vocês precisam ouvir essa mensagem. Manda para quem está precisando. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, te louvamos e te exaltamos nessa manhã. Te entregamos todo louvor, toda glória, todo domínio, toda exaltação. Te agradecemos, Senhor, pela tua infinita graça e misericórdia, que mais uma manhã se renova sobre as nossas vidas. Senhor, que a cada dia mais a nossa fé possa estar firmada em Ti, possa estar firmada no Senhor, a nossa rocha inabalável. Nós declaramos nessa manhã, Senhor, que a nossa fé está em Ti, que nós cremos em Ti, que o Senhor é o nosso alicerce, rochedo, rocha firme, inabalável. Nós confiamos em Ti, entregamos a nossa vida a Ti. Te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja nos abençoando a cada dia mais. Nós consagramos a Ti a nossa segunda-feira, consagramos a Ti a nossa semana que se inicia. E te pedimos, Espírito Santo de Deus, esteja conosco, abrindo os caminhos, esteja diante de nós, nos livrando, nos guardando, nos protegendo, abrindo os nossos olhos para as possibilidades, para, sabe, as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, nós pedimos, abra os nossos olhos espirituais para discernir a Tua vontade. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus te abençoe. Compartilha lá, me marca, eu quero repostar e vamos alcançar cada vez mais pessoas através das nossas redes sociais. Que Deus te abençoe. Tenha um dia incrível no nome de Jesus. Tchau, tchau.